Olá a todos, boa tarde e obrigado por este convite, por estar aqui presente. Eu venho da área da imagem e é precisamente da imagem que eu gostava de falar convosco. E pensando no tema que tem este evento, a nossa voz, ainda questionei um pouco mais de que forma é que vos podia falar da imagem. Mas, na verdade, hoje em dia, a forma de comunicação que temos mais forte é precisamente a nível visual. Portanto, acho que o que nós podemos pensar é na forma de falar sobre a nossa voz visual. E a fotografia, de certeza que é um instrumento que todos vocês utilizam no vosso dia-a-dia e uma ferramenta super importante para a forma como vocês se exprimem. Mas a fotografia nem sempre foi um processo simples de fazer. E após a invenção da fotografia, apenas aqueles que aprendiam a técnica, que era bastante complicada, é que podiam fazer as imagens. No entanto, algumas décadas depois da invenção da fotografia, uma marca que todos nós conhecemos permitiu que este processo fosse muito mais simples e acessível a toda a gente. Então, o que nós encontramos é uma democratização da imagem, em que toda a gente tem acesso a usar câmaras fotográficas, a fazer as suas próprias imagens e, de certa forma, a ter uma ligação direta do seu dia-a-dia com a fotografia. De certeza que vocês todos têm os vossos álbuns digitais e, contextualizando com o tempo atual, provavelmente esses álbuns são pastas cheias de imagens metidas em computadores e que muitas vezes vocês nunca mais vão visitar. Ou não é verdade? Pois ainda se lembram como é que funcionava há bem pouco tempo atrás. Nós fazíamos os nossos álbuns e as fotografias serviam para recordar. E eram escolhidas. Nós fazíamos, se calhar não tantas, certeza que não tantas, não fazíamos tantas imagens e utilizávamos essas imagens num género de livro para recordar os momentos que mais gostávamos, que eram mais importantes para nós. E assim, dessa forma, o que fazíamos era construir as nossas memórias. E nem sempre o nosso álbum fotográfico ficava apenas neste formato. Muitas vezes, e ainda de certeza que vocês reconhecem, já entraram em casas onde o álbum e as memórias estão distribuídas pela casa, seja pelas paredes, seja pelas imagens que estão nas mesas, nas cômodas. E tenho a certeza que todos vocês já entraram numa casa destas e já viram, nem que seja quando eram crianças, álbuns que a vossa família tinha dos eventos mais importantes. Hoje em dia, essa relação com a imagem já não é tanto assim. Os álbuns deixam de ser, na maior parte das vezes, em livros, passam a existir nos nossos telemóveis e nos nossos computadores, e esta transição para a imagem digital acaba por transformar completamente os nossos hábitos com a imagem. Hábitos que chegam a ser um pouco exagerados, e de certeza que todos vocês têm a percepção da quantidade de imagens que são produzidas atualmente. Portanto, para ter uma ideia, uma percepção um bocadinho mais clara de como funciona a imagem nos dias de hoje, acho que é mais fácil olhar para os números e pensar como é que a imagem foi evoluindo na última década. Pouco tempo. No ano 2000, no final do ano, falávamos de uma produção que chegava a 80 bilhões de imagens. No entanto, 10 anos depois, este valor já tinha aumentado para 240. Prevê-se que este ano o número de imagens produzido ultrapassa o trilhão. Eu acho que este número é imenso. É um número exageradamente grande e um pouco alarmante para a produção que nós fazemos da imagem. E a minha questão é, será que nós estamos a ter noção da forma como utilizamos a imagem fotográfica e das consequências que podem advir disso? Esta produção exagerada de imagens pode estragar a nossa capacidade de questionar as imagens e saber de que forma é que estamos a estragar as nossas próprias memórias. Se, por um lado, os álbuns que se faziam há bem pouco tempo atrás serviam para construir as nossas memórias, hoje em dia o que está a acontecer
é que este exagero todo de imagens está a provocar com que nós tenhamos problemas em guardar memórias. Porque atualmente o que nós fazemos é fotografar de manhã à noite tudo aquilo que nos rodeia. Já não estamos a construir as nossas memórias, mas estamos a construir o nosso presente. E isso pode alterar muito a percepção que temos das coisas e, pior ainda, criar uma superficialidade no momento de fazer as imagens. Quem é que ainda não fez uma fotografia hoje? Quem é que já fez uma fotografia hoje? Ok, ganhou. Isto é um exemplo de um trabalho de um artista que tentou exemplificar exatamente esta situação. O artista Eric Castles, em 2011, fez este trabalho, em que era muito simples. O que ele queria demonstrar era este exagero de produção de imagens. E o trabalho acontece com esta forma de encher um espaço de exposição, em que o que o artista faz é, em apenas 24 horas, faz a impressão de todas as imagens que são colocadas na internet, nas plataformas do Google, do Flickr e do Facebook, apenas num dia. Portanto, as imagens todas que são colocadas na internet apenas num dia ultrapassam 1 milhão de imagens. Isto apenas num dia é um número exageradamente grande. Portanto, o meu trabalho enquanto fotógrafa e enquanto investigadora a nível da comunicação visual faz-me questionar todos estes hábitos sociais que começam a ser adotados atualmente a nível da imagem. E estas formas de utilizar a imagem de maneira mais superficial, que consequências é que podem ter? Mas não só. Se nós estamos aqui a falar da nossa voz, se uma das ferramentas de comunicação mais forte é a imagem, então nós também devíamos ter muita atenção àquilo que fazemos quando publicamos imagens ou quando produzimos imagens. Essas formas de produzir imagens, recepcionar imagens e pensar as imagens fazem parte também da nossa responsabilidade na comunicação que nós fazemos e na mudança que podemos querer para o nosso mundo. Um dos exemplos que podem mostrar este poder que a imagem pode ter passou-se há não tanto tempo assim, numa história recente, após a Revolução de Outubro da Rússia, em que uma geração de jovens, como vocês, após um período de revolução, decide que a sociedade tem que ser alterada. Decide que a imagem vai ser utilizada com toda a sua força, a imagem vai ser utilizada com todas as estratégias possíveis para melhorar o mundo, para representar a vida moderna e mudar a sociedade. Portanto, as intenções eram todas boas e queriam pegar na imagem de qualquer forma para promover essa cultura e esse desenvolvimento. No entanto, a imagem pode ter um poder muito forte, mas a par desse poder também existe um perigo muito, muito grande. E neste exemplo, podemos ver o que é que acontece poucas décadas mais tarde, quando regimes totalitaristas se apoderam do mundo e transformam o mundo numa Segunda Guerra Mundial e adotam exatamente as mesmas estratégias para dizer o oposto e para promover o conflito e o ódio. Portanto, nós hoje devíamos pensar em que mundo é que vivemos e devíamos também pensar que estamos num mundo em que os conflitos são cada vez mais crescentes e estamos a viver atualmente numa Europa que está em colapso. Portanto, a forma como nós usamos a imagem tem algo de responsabilidade, se queremos uma mudança. A forma como olhamos e questionamos a imagem é extremamente importante e temos que questionar constantemente a imagem. E a minha dúvida é se vocês questionam a imagem que veem todos os dias. Nós somos constantemente bombardeados com imagens desde manhã até à noite. Sejam imagens na televisão, nos telejornais, no próprio jornal, imagens de publicidade e as imagens que vocês veem nas redes sociais dos vossos amigos e as imagens que vocês fazem também. Portanto, de que forma é que vocês questionam todas estas imagens? De que forma é que vocês as usam de uma maneira menos superficial? Alguns estudos atuais têm até demonstrado que o uso das imagens que nós fazemos na contemporaneidade estão a gerar
novos problemas que nem sequer falávamos antes. Para além daqueles problemas de memória que já vos disse, por este exagero de imagens, também, e todos vocês sabem, os problemas que são causados a nível social, a nível pessoal, uma grande crise de representação que começa a existir e que está muito ligada também a uma crise de identidade que pode existir com esse excesso da representação que fazemos. Todos nós fazemos autorretratos, agora chamados selfies, todos nós temos uma forma de criar uma imagem daquilo que queremos para nós, mas que muitas vezes não tem a ver com aquilo que realmente somos. Essa ilusão e essa forma de querer mostrar algo, mas sem pensar naquilo que somos, pode criar um conflito muito grande e pode criar uma série de frustrações quando nos confrontamos com aquela imagem que fazemos de nós. Nesta investigação sobre a imagem, nesta pesquisa que eu pretendo fazer, numa altura em que estava, como vocês, a terminar os meus estudos superiores, tinha imensa vontade de conhecer mais, mas a verdade é que, como muitas pessoas que acabam o ensino superior, o que acontece é que deparo-me com um mercado de trabalho precário, em que as oportunidades são muito poucas e em que muitas vezes as pessoas desmoralizam quando querem fazer muito e veem que não há possibilidades de ir em frente ou de fazer coisas. A minha intenção em compreender o mundo surgiu a partir desta análise da imagem. E a partir da imagem eu queria compreender de que forma é que funcionava tudo o que me rodeava. Comecei a querer fazer um projeto, sem saber bem o que é que isso implicava e sem saber bem a responsabilidade e o trabalho que está adjacente a construir um projeto. Mas, uma vez que não tinha muitas outras alternativas, porque também nas áreas das imagens há uma dificuldade grande atualmente, no mundo em que estamos, de encontrar uma facilidade e uma certeza a nível de trabalho, o que acontece é que decidi criar o arquivo, que para mim foi mais do que uma escola e que me ensinou e continua a ensinar muito até hoje. Claro que é muito difícil, sem financiamentos, sem apoios, começar um projeto, mas, pela minha experiência, o que eu posso dizer é que o conhecimento nunca nunca deve ser prejudicado quando queremos compreender alguma coisa. Ainda que estejamos num mundo onde não seja fácil iniciar projetos e onde facilmente podemos desmoralizar, a intenção é que nunca se esqueçam do objetivo pelo qual começaram o projeto. E neste caso, quando comecei o arquivo, o que eu queria era criar uma rede de pessoas que, tal como eu, queriam conhecer mais e queriam entender o mundo a partir da imagem. O que acontece é que, tal como também com as possibilidades que temos a nível digital e a nível da internet, cada vez mais a proximidade com outras pessoas é facilitada. Então a minha ideia era criar uma rede de profissionais e de iniciantes nesta área que pretendessem partilhar ideias, que pretendessem partilhar conhecimentos e novas propostas. E o arquivo é isso mesmo. Com uma série de publicações que fui fazendo a partir de 2011, vou partilhando ensaios e entrevistas e uma plataforma onde se pode ver todos esses conteúdos e uma série de trabalhos que vão sendo sempre atualizados de novas propostas visuais. Tudo isto pode parecer complicado e fazer projetos que, à partida, não mostram uma retribuição rápida pode ser desmoralizante, mas temos que nos adaptar às condições que existem. Neste caso, o que acontece é que, se nos movermos por este interesse que temos e que não podemos deixar apagar, com persistência, com interesse e dedicação, a retribuição vai acabar por chegar. Após 6 anos de estar a trabalhar com muita dedicação neste projeto, em horas extra, sempre com o máximo de interesse, este projeto é agora a minha tese de investigação,
com uma bolsa de estudos completa. Portanto, mais cedo ou mais tarde, vocês até vão receber uma retribuição de uma forma que nem sequer imaginavam como é que podia existir. E eu, quando comecei este projeto, o que eu queria era aprender mais. E nunca imaginei que hoje ia chegar a uma tese de investigação em que me estão a pagar para fazer o que eu gosto. Portanto, não se esqueçam ainda que cada vez mais, para fazer alguma coisa que seja útil e para fazer alguma coisa que possa crescer, têm que contar com um grupo de pessoas. Têm que acreditar no poder do networking e da distribuição de trabalho e na possibilidade de juntar mais pessoas para vos ajudarem a fazer aquilo que vocês gostam. E nada disto seria possível se eu não tivesse uma equipa de voluntários que, durante anos, têm ajudado a desenvolver todo este projeto, a desenvolver a nível do design, das traduções, e que, com a mesma dedicação, permitem que o projeto possa ter uma imagem e uma qualidade de apresentação. Portanto, quando voltamos a falar do tema que nos traz aqui e a falar da nossa voz, não se esqueçam que a nossa voz também é visual e que todas as imagens que nós fazemos têm uma consequência. E se nós deixamos de dar importância às imagens que vemos diariamente, às imagens de notícias, às imagens que representam o mundo, para pensar numa representação que pode ser mais superficial, como centrada apenas para nós, não estamos a dar a importância que a imagem merece, nem estamos a respeitar o poder e também, como vimos, o perigo que a imagem pode ter. Portanto, em vez de usar a imagem como anedotas ou como superficialidade, talvez seja a altura de todos juntos fazermos uma mudança, porque é a partir das nossas práticas, mesmo as mais simples, que podemos melhorar este mundo. Muito obrigada.